sociedade. Na, ver... Na verdade, o Tércio agora é mais conhecido como pai da Teodora, né? Mais do que Tércio. Agradecer muito ao Robson, que é o responsável por essas atividades, pelas atividades científicas da local, a Camila, a André, a Camila que é de Porto Alegre, o Robson é de São Paulo, certo? A Betiana, do Uruguai, e toda a diretiva da local. Muito obrigada. Eu vou ler um texto e espero muito as contribuições, perguntas de vocês no final da leitura, mas durante a leitura também, por favor, a orientação que eu tive é que se inscrevam pelo chat. E o pessoal que vai coordenar aqui é que vai dar a palavra para cada um. Então, não, por favor, não esperem o final da leitura para fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma observação, um esclarecimento, ok? Bom, eu vou começar a leitura. A intérprete ao espanhol pediu que eu lesse devagar para ela poder acompanhar. Então, vamos lá. E eu espero, então, poder transmitir algumas ideias a respeito da psicanálise vincular, deixar interrogantes e despertar curiosidades, pois são os elementos base dos legados que nos deixaram Isidoro Berenstein e Janine Puget, em especial a respeito da psicanálise vincular. Isidoro e Janine, originais e reconhecidos psicanalistas, pensadores argentinos, foram fundamentais para o desenvolvimento da psicanálise vincular em seu país e internacionalmente. Sempre muito disponíveis para o intercâmbio, viajavam ou estavam no Zoom, mais recentemente, quando solicitados, com muita disposição e entusiasmo. Além de inovadores e revolucionários no campo psicanalítico, foram pessoas de seu tempo, sensíveis frente à injustiça e à violência social, trazendo também para o social, aliás, também o social, para o território legítimo da psicanálise. Berenstein e Puget usaram o termo vínculo, tão polissêmico e de difícil tradução em outros idiomas, eles o usaram no sentido muito próprio e específico. Deixa eu apresentar Janine Puget muito rapidamente. Ela nasceu na França em 1926 e faleceu em 2020, aos quase 94 anos, em Buenos Aires. Emigrou muito jovem para a Argentina, onde casou e teve seu filho Pablo, que é um artista plástico muito interessante, muito importante, mora em Paris, e lhe deu 2 netos homens. Iniciou a experiência profissional na clínica de Pichon Rivière, um lugar de vanguarda em Buenos Aires na década de 1950, onde circulavam os personagens mais interessantes e criativos do mundo psicanalítico na época. Iniciou a formação psicanalítica na APA, junto com o curso de medicina, e se formou médica em 1959. Analista e Pacientes Superpostos, escrito por Leonardo Ender em 1982, na cisão de APA e APDEBA, e que viralizou, digamos, durante a pandemia. Esse trabalho deles voltou à cena com toda a força, introduz o tema do analista como sujeito, que desenvolverá mais adiante na teoria vincular.
Com René Caes, escreveu e organizou, em plena ditadura militar na Argentina, o livro Violência de Estado e Psicanálise, que foi publicado inicialmente na França e depois em Buenos Aires, marcando toda uma geração de psicanalistas. Janine Puget publicou inúmeros livros com Isidoro e trabalhos, recebeu o prêmio Sigourney da IPA em 2011. Bom, foi fundadora da PNEBA também junto com o Isidoro. Falar um pouquinho de quem foi Isidoro Berenstein. Nasceu em 1932 e faleceu em 2011, precocemente, aos 79 anos, na plenitude de sua produção teórica. Casou com Sarita Popovsky de Berenstein e teve 3 filhas. Foi fundador da PNEBA também e também recebeu o prêmio Sigourney em 1993. Isidoro Berenstein nos fazia crer, como disse Silvia Resnick, que o inconsciente existe. Ela também ressalta sua capacidade de armar perguntas sobre aquilo que parecia óbvio, colocar o óbvio em questão. De pensamento ágil e inteligente, escutava com genuíno interesse e curiosidade o que lhe diziam. Em suas palavras, nas palavras de Berenstein, preciso de alguém portador de ideias que venham de outro lugar, um resgate de ideias psicanalíticas ou outras, para nos tirar de onde possamos estar apaixonadamente aprisionados. Um viés novo surgia em suas observações clínicas, causando surpresas e inquietações, e, portanto, uma abertura a um novo pensar. Isidoro foi um constante questionador do pensamento hegemônico e estimulador do pensamento autônomo. Teve múltiplos diálogos com psicanalistas e também com filósofos e pensadores de outras áreas. Isso era algo comum a Isidoro e Janine. E eles formaram uma dupla, um casal, uma pareja muito produtiva durante muitos anos. Foi uma fértil parceria de amizade e de produção psicanalítica ao longo de 40 anos. Ícones da psicanálise vincularistas, revolucionários da psicanálise, mestres de várias gerações, ainda que não aprovassem muito o uso e o sentido da palavra mestres. Estiveram na fundação da Associação de Grupos de Buenos Aires e do primeiro comitê de casal e família da FEPAL e da IPA. Ao longo da trajetória, foram passando do grupal à psicanálise de casal, momento mais estruturalista e, então, ao vincular propriamente dito. Podemos dizer, foram construindo uma metapsicologia vincular. Inicialmente, pensavam os temas vinculares como recursos das teorias clássicas, sustentadas em conceitos solipsistas. Os tratamentos eram abordados pela perspectiva da escolha de objeto e das identificações, especialmente na psicanálise de casal e família. Seu pensamento, na época, se sustentava pelo determinismo psíquico e na hegemonia das famílias de origem, com ênfase na repetição, com o qual Janine e Berenstein posteriormente rompem por completo.
com a questão da repetição da psicanálise clássica, com a qual todos nós estamos muito acostumados, sabemos muito, e que eles rompem no sentido de introduzir algo novo, sem com isso desconstituir a psicanálise clássica, que ela se mantém. A questão vincular, a questão do... Opa! A dupla vivência entre a psicanálise vincular e a de casais e famílias e a individual foi mostrando para Janine e Isidoro que algo diferente acontecia na presença de outro sujeito, levando à concepção do efeito de presença. Eu quero, então, sublinhar esses dois elementos que são muito importantes: presença e efeito de presença. A questão vincular, a questão do entre, que eu também sublinho, a questão do efeito de presença, da interferência, todos conceitos novos, e estes, insisto, rompem enquanto metapsicologia, enquanto teoria, rompem com a psicanálise clássica freudiana, sem desconsiderá-la ou destituí-la, o que eu já disse. Vai nascendo, assim, a metapsicologia vincular, do entre, do talvez, da esperança, da lógica do um e da lógica do dois. Nós vamos ir falando sobre esses pontos ao longo dessa apresentação. Então, a psicanálise clássica tem o seu lugar, o lugar da transferência, da repetição, a do mundo infantil reprimido como determinante, a história do sujeito, o determinismo psíquico e a causalidade. Porém, entendem os autores que isto não é suficiente tanto para os pacientes individuais quanto para casais e famílias. Behrens e Puget estavam realmente dedicados a mostrar a trama vincular e o novo que o efeito de presença potencialmente traz. Abre-se espaço para o indeterminado, o acaso e o novo. Na década de 90, iniciam uma importante mudança teórica ao deslocar a potência do vínculo para a ajenidade, que é uma palavra que eu mantenho em espanhol, eu e os colegas que trabalhamos sobre esses temas, porque é muito difícil de traduzir para o português. Então, sob o risco de minimizar um conceito tão, por um lado, misterioso e que intrigante, reduzi-lo a uma palavra já conhecida, preferimos manter a palavra no espanhol, no original espanhol, que é ajenidade. O que eles dizem a respeito do ajeno ou da ajenidade? O contato com o ajeno no vínculo é da ordem do choque. Declara um vazio, algo incerto, porque dali não se pode prever a direção futura do vínculo. Aparece o movimento imprevisível da fluidez. A ajenidade é do outro, que nos surpreende, nos convoca, aquilo do outro que é impossível de ser apreendido pelo sujeito. Vai além da alteridade e se relaciona com a imposição, sobre a qual vamos falar um pouco mais adiante. Então, como já foi mencionado, transferência e interferência,
ausência e presença, representação e apresentação, que tem a ver com a presença e o efeito de presença, determinismo e acaso, etc. O tema da complexidade, o questionamento da hegemonia do devir cronológico e em favor de um presente de infinitas possibilidades em que a incerteza do devir pode abrir caminhos não determinados pelo passado infantil e vão promovendo desacomodações na teoria e nas relações interpessoais. Na lógica do o passado infantil é entendido, ele está na repetição. O passado infantil que se repete na transferência, o analista tem a contratransferência, etc. Porém, isso não é a única coisa que acontece entre dois ou mais outros. Provavelmente eu esteja me repetindo, insistindo em alguns conceitos, porque penso que penetrar nesta nova lógica não é simples. Ela é rica, mas não é simples. O que é muito comum que se faça é tentar harmonizar ou equilibrar ou reconhecer a teoria vincular, a dos vincularistas do Rio da Prata, como eles se denominam algumas vezes. Ah, isso não é o que Winnicott diz, né? A respeito de algum... Ah, isso não é o que Bion diz. Janine e Isidoro faziam muita questão de dizer que era uma lógica própria, que não se harmoniza e não se articula. Então, o que mais adiante Janine disse, abro aspas, eu prefiro chamar, ao invés de lógicas superpostas, paralelas. Isso ajuda, me parece, a entender, fecho aspas, isso me parece que ajuda a entender que coexistem, mas não se encontram. Embora não escondam o entusiasmo por transitar na lógica do dois, deixam claro que desconstruir não significa abandonar a lógica do um, tão significativa e importante para a lógica clássica. Eu insisto um pouquinho nisso, porque me parece que uma das resistências, especialmente iniciais, ao pensamento vincular, é a forma como eles se apresentavam, com muita ênfase, e talvez a ênfase absolutamente necessária e com a força para apresentar uma ideia nova, mas deixando de lado o que aquelas pessoas que tiveram o privilégio de conviver com eles, como eu tive, me parece que fomos detectando, eu fui detectando a necessidade de dizer é uma lógica própria, valiosíssima, importante, revolucionária, portanto, nova, que rompe, mas não destitui a psicanálise clássica. Então, penso que é importante dizer que, por exemplo, numa sessão, nós podemos ter momentos de transferência e momentos de interferência, momentos em que predomina a lógica do intrapsíquico, da repetição, e momentos em que aparecem elementos completamente novos que se impõem pela sua presença. Tá? Eu sigo, então, falando de algo que me parece que é também fundamental para esse pensamento vincular. Ele é mais Janine do que Isidoro, porque ela viveu mais tempo do que ele, né? É o das subjetividades múltiplas, que é um lugar descentrado em relação ao complexo de Édipo,
a representação e a repetição. Vejam bem, é descentrado, não destitui o complexo de Édipo, não destitui o traumático. O que eu vou dizer em algum momento mais adiante na leitura, eu já quero antecipar, é que a questão que me parece que um grande alerta da psicanálise vincular é nos dizer que não fiquemos aprisionados. Por exemplo, a Sônia, eu particularmente tive muita dificuldade de entender algo que a Sônia Kleiman, que foi uma grande parceira e talvez seguidora das ideias deles, ela dava um exemplo que me parece importantíssimo. Por exemplo, se nós recebemos no consultório uma criança com histórico de abuso, nós vamos ter uma ideia de que temos que trabalhar com a ideia do abuso, com as repercussões do abuso no psiquismo dessa criança. Corretíssimo, sim, mas não, o alerta é para que não fiquemos aprisionados nesta questão. Então, esse é o grande alerta, porque a prisão a isso, ao traumático de um modo geral, que é tão importante, algumas vezes pode nos dificultar a chegada no novo que está por aparecer. Então, os subjetividades múltiplas têm a ver com isso, porque nós nos subjetivamos não só por nosso passado infantil, reprimido, e pelas experiências precoces, talvez dizendo na ordem oposta, né? Pelas experiências precoces que nós temos na primeiríssima infância, e que é uma parte da nossa vida e que nós repetimos na neurose e, portanto, na transferência. Nós nos subjetivamos com a presença do outro. Eu já estou fugindo do texto, desculpa, tradutora, mas pode ser, como é o nome da tradutora, que eu não me lembro? Marie. Marie. Marie, tu consegues me acompanhar, Marie, se eu falo? Sim? Eu não vi a resposta, mas ok. Ela confirmou que sim, que está acompanhando. Confirmou que sim, ótimo, ok. Então, é nesse sentido que nós nos subjetivamos todos os dias. Nós temos uma chance esperançosa de ser novos sujeitos a cada dia, pela presença do outro, pelo que o arreno do outro nos impõe, e no sentido aqui a imposição não tem a ver com o sentido mais habitual de imposição, não tem a ver com submissão, nem com violência, tem a ver com o fato de que a minha presença, se há essa disponibilidade no outro, eu vou impor a minha arrenidade, eu vou impor a minha presença, e este é um efeito de presença, e eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Então, é neste entre que acontece a trama vincular, o trabalho vincular entre dois. Se entende? Essa imposição, essa presença, ela exige um trabalho psíquico. E esta exigência é a trama vincular, é o trabalho vincular, é o vínculo, é o entre dois, e é o que possibilita a geração de um vínculo novo e, portanto,
eu me subjetivo diferente. Eu entro de uma forma e saio de outra forma, tá? Então, essa é uma das tantas origens para minha subjetividade múltipla. A outra é o social, que Caes dizia isso de outra forma, com outro viés teórico, mas de que o social e a cultura estão dentro de nós. E isso nós, brasileiros, sabemos muito bem, nós, latino-americanos, sabemos muito bem. Bom, eu acho que, de alguma forma, eu fui trazendo alguns elementos que eu considero básicos. Eu vou depois passar uma tabelinha onde eu retomo esses conceitos. Eu queria, na verdade, assim, ler alguns trechos, tanto da Janine Puget como do Isidoro. A Janine, em 2020, portanto, no ano que ela faleceu, e que ela esteve no congresso da FEPAL num sábado e faleceu, se não me engano, na terça-feira seguinte. Ela tinha um problema de saúde muito importante, um enfisema pulmonar, ela já estava com oxigênio e, e parece que ela terminou essa atividade muito cansada e foi descansar e descansou para o eterno, né? Ela já estava muito doente, mas ela ainda nesse período de 2020 fez trabalhos maravilhosos. Então, eu vou ler um trechinho dela de 2020 que diz o seguinte: talvez a tendência a predizer, a proteger-se do acontecimento do mundo chamado exterior, não consiga apagar a força vital que emana do futuro. Talvez deixemos abertos caminhos para que o futuro não seja repetição nem elaboração, mas sim algo aberto, iluminado por alguns dos seus muitos universos e sóis. Em espanhol fica mais bonita a palavra soles, que iluminam nossas sóis, que iluminam nossas vidas, sem que tenhamos advertido. Essa é uma fala muito linda dela, que fala da esperança, que eu acho fundamental para termos em conta, já que a teoria vincular nos mostra que podemos pensar que novas subjetividades podem ser criadas permanentemente. Penso que é importante salientar isso, porque o passado infantil que deixa marcas e representações importa, mas o risco, como eu já disse antes, é ficarmos sequestrados na repetição, no passado infantil, que está presente e nos acompanha a vida toda, assim como o transgeracional. Eu aqui cito o transgeracional porque o Rob falou que um dos temas que eu estudo muito é a questão da transgeracionalidade, que eu entendo como dentro da lógica do e talvez do intersubjetivo, mas não do vincular para pensar o que está acontecendo. O entendimento vincular ele pode nos ajudar extremamente a sair da questão e da repetição transgeracional. Como eu estava falando de repetição do passado infantil reprimido, então eu torno também a falar do passado transgeracional repetido, né? Eu queria ler outro trecho da Janine, que ela diz o seguinte:
Talvez a minha esperança é que hoje se possa colocar ênfase em descobrir o que fazer com o diferente, com a diferença. Assim como quando ela diz, vamos ficar amigos do incerto. O conflito é vida, ela diz em algum momento. E penso que são duas frases dela muito, muito, muito significativas de toda a essência e o coração da teoria vincular, né? A incerteza do futuro e que o conflito é vida, né? Ela segue dizendo, hoje já cabe ter em conta o que já não podemos nos referir a que nossas vidas têm só uma origem, só um centro, do qual dependeria a vida das pessoas e dos conjuntos. Mas sim é necessário pensar em múltiplos centros, cada um com sua lógica própria. Isidoro Berenstein dizia que as incertezas não deveriam desaparecer e se converter em certezas, mas sim deveríamos fazer-lhes um lugar e deixá-las trabalhar. Mais do que uma opção de escolher entre a ausência do objeto, e no caso a representação, e a presença do outro, deveríamos poder pensar numa zona fluida que resulta de um vai e vem entre ambas. Presença se liga à densidade do corpo, da qual se pode obter uma imagem, a qual se pode investir, porém da qual se deverá aceitar um traço de inacessibilidade ajeno que assinala seu caráter de estranho, do ajeno. E eu vou terminar, me despeço com uma frase que foi a última frase do último livro do Isidoro Berenstein, que ele não sabia que era o último, mas é muito incrível que ele termina assim. Termino provisoriamente esta exposição que faz bordas com o que virá proximamente, assim como o presente que contém o passado e faz bordas para o futuro. E eu finalizo agradecendo a Isidoro e Janine por compartilhar o ir sendo, o ir fazendo, o gerúndio, que é algo que eu não falei, mas estou aproveitando para falar, o ir sendo, o ir fazendo, abre uma janela, uma porta para o infinito, para a esperança. A lógica do desequilíbrio, do talvez, do questionamento do pensamento hegemônico, a lógica da esperança. A possibilidade de nascermos novos sujeitos a cada encontro, do vir a ser outro com outros. A psicanálise vincular, o efeito de presença, a força da diferença, a arenidade, a surpresa, são termos um pouco alheios que eu acho que eu ficaria 2 dias aqui lendo para vocês, e não é o objetivo. Então, eu vou deixar alguns telegramas para a gente, enfim, para deixar inquietações nas mentes de vocês. A arenidade, a surpresa, a lógica do excesso, o mundo entre dois ou mais outros, a subjetividade múltipla, a subjetividade social, a violência social, a escuta do novo em cada encontro, a insubordinação da exclusividade do histórico pulsional intrapsíquico, entre muitos outros. O listado dessa nova psicologia para hoje e para as novas gerações de psicanalistas poderia seguir, mas eu deixo por aqui.
Muito obrigada, Isidoro e Janine, dois pensadores, psicanalistas revolucionários, por nos ensinar a usar o verbo no gerúndio, a nos descolocar cada vez e abrir o novo que vai surgindo a cada vez a um talvez. Um dos últimos trabalhos da Janine se chamou Talvez. Bom, muito obrigada a vocês pela escuta. Talvez, eu acho que eu falei 40 minutos. Eu tenho um material que é uma tabelinha mostrando a lógica do um e a lógica do 2, mas eu pergunto a vocês e aos coordenadores se não seria o momento de dialogar um pouco. Essa é a tabela. Eu tô. Tira ela um pouquinho da tela, André, por favor. E quem sabe alguém tem um comentário, alguma pergunta. Uma colega levantou a mão, mas recém ela baixou. Acho que foi a Fabiana. Não sei se ela quer falar. Bom, enquanto Oh, isso, eu sim. gostaria de agradecer, Ana Rosa. Achei muito interessante, muito instigante a sua fala. Uma fala muito para além da teoria, é uma fala que ela tem a experiência ali, né, contida. Pelo que eu entendi, você conviveu com eles, né? Então, eu acho que leva a fala para um outro nível, né? Talvez a gente aqui, que bom que a gente está falando desse tipo de experiência vincular e a gente consegue sentir na sua fala o impacto de tudo isso, né? Não é uma fala teórica, fria, é uma fala que nos choca, no bom sentido, que mexe com a gente. Obviamente que me fez pensar em muitas coisas, né? Mas, é, por exemplo, bom, vou compartilhar rapidamente e aí a gente passa para quem tiver interesse de perguntar, de fazer algum comentário, né? Uma das questões que eu pensei aqui, deixa eu só fechar aqui e ver se tem alguma pergunta. Dá para eu ver toda a tela? Dá para voltar a tirar o spotlight para eu poder ver? Pronto. Ai, que bom, obrigada. A primeira questão que eu pensei, eu não sou uma pessoa profunda conhecedora da psicanálise vincular, embora obviamente que a gente sempre está se aproximando. E parece que é um campo tão vasto. Eu passei por um tempo pela vida acadêmica. E eu lembro que as pesquisas de mestrado e doutorado, quando chegavam em algum impasse, né, sempre remetiam a autores da psicanálise vincular, ou Alcugel, Berenstein ou Caes, né, como se uma espécie de um coringa para falar de um campo que a psicanálise tradicional talvez chegava no limite, né? Interessante. Mas eu acho que isso não é falado, né? Não é dado o devido valor a isso, né? Então acho que eu queria aqui só assinalar uma impressão que eu tive, né? Baseado no que eu escutei e dessas minhas experiências, né? E eu fiquei pensando, será que esses autores, né, que aqui é a nossa proposta, latino-americanos, qual é o impacto deles na nossa própria maneira de construir o conhecimento, porque todo mundo faz relação do Freud com a literatura, com o cinema, com, enfim, arte, mas você está falando de um campo que é tão necessário criar interlocuções com outras áreas também, né? Eu fico Uhum. pensando em que medida que esse diálogo já avançou, pode avançar mais, porque é essencial, né? Como eu disse, essa espécie de sair do coringa e para algo de uma construção de um conhecimento mais que é nosso, latino-americano, e que tem tanto a contribuir. Enfim, esses dois comentários que eu queria fazer. E acho que o Tércio pediu a palavra também. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, dizer que foi muito prazeroso te escutar, Ana. Você colocasse de modo genial os conceitos
Acho que isso que o Robson falou também, sinto o calor da presença da Janine e do Isidoro aqui, não só em representação. Buenas. A gente está entre analistas em formação, né? Entre membros da OCAL, que estão, a grande maioria, hoje o evento é aberto, temos pessoas já muito experientes, mas a OCAL são candidatos, membros em formação. E a grande maioria dos institutos, e a nossa formação é uma formação tradicional, né? Que vai trabalhar com intrapsíquico e com análise individual. Então, a minha pergunta é a seguinte: a tendência a se pensar os aportes da psicanálise vincular se dão, na maioria das vezes, para grupos, né? Famílias ou casais. E eu queria saber de ti, Ana, como que é trabalhar com esses conceitos, com essa metapsicologia, no atendimento individual? Como que é esse câmbio, essa mudança do uso desses conceitos da psicanálise vincular no atendimento individual com os pacientes, onde estão apenas, entre aspas, o analista e o analisando na sala? Uhum. É, mais algum comentário? Posso seguir um pouquinho? Obrigada, Por favor. Robson. Obrigada, Tércio. É, eu achei que interessante isso que o Robson traz da vida acadêmica e quando precisavam de algum coringa, recorriam ou recorrem, né, a Berestem, Puget e Caes. Talvez estes mesmos autores, na vida clínica, tenham sentido falta de criar algo novo, porque havia um impasse, não um impasse no sentido clássico, que nós estudamos e que é tão importante na técnica psicanalítica, né? Mas alguma situação sem saída, né? Achei interessante isso. E Tércio realmente começou com casais e famílias. Eu vou dar um exemplo super simples até. Mas numa sessão de casal, por exemplo, em que há acusações de uma das partes que diz: tu faz isso, tu me vê como que eu bebo demais ou sou quase um alcoólatra, porque o teu pai era alcoólatra, né? Então, seria assim, o que um analista de casal e família tradicional poderia interpretar nessa situação? Sim, aqui houve uma escolha de objeto em base à repetição de um modelo de uma identificação, certo? Isso, bom, isso sim, pode estar acontecendo isso, mas pode ser que outras coisas estejam acontecendo ali também, além desta escolha por repetição ou uma escolha baseada num objeto interno, né? Em que um membro do casal ele está representando o objeto interno da outra parte, né? Mas, por exemplo, um analista de casal, eu já vou chegar no individual, Tércio, um analista nessa situação pode
escutar o que, por exemplo, a pessoa diz: espera aí, eu não sou isso que tu está me enxergando. E valorizar esta frase, dizer: eu não sou isso que tu está me enxergando. Tu estás me colocando, tu está me vendo como um alcoolista, mas eu não sou isso. Né? Então, é um exemplo muito simples dessa escuta para valorização da fala do outro. Um exemplo na análise individual. Eu me atraso para a sessão porque tem uma interrupção na estrada, no trânsito, tinha uma obra, parou 15 minutos, né? Por exemplo. Uma possibilidade é interpretar isso como resistência. A outra possibilidade é não interpretar isso como resistência e entender que este foi um fato que é independente do intrapsíquico, que o sujeito não sabia que ia ter uma obra no caminho, que ia interromper o trânsito. Estamos falando em análises presenciais, claro, né? Em deslocamentos com distância. Então, este é um exemplo de como escutar um acontecimento como sendo do mundo real, por exemplo, né? E não do mundo intrapsíquico resistencial. Claro que existem obstáculos do vir a ser. E poder ter uma escuta não só para aquilo que nós... Não só, mas também, mas não só, para aquilo que Freud nos ensinou dali em diante, de que o mundo da transferência é o mundo da repetição. Né? Existe algo mais além da repetição. Na atualidade, a gente tem as mensagens que entram no celular, o paciente que pede para carregar o celular na sessão. Eu estou dando alguns exemplos e trazer isso para dentro da sessão e poder entender que isso também nos desacomoda, e desacomoda a dupla. Se entra uma mensagem no telefone, atualmente, os telefones não, os relógios falam, o celular fala, né? Outro dia entrou o relógio e disse: eu não tenho família. Como assim? Mas isso aí é uma leitura do inconsciente? Não, né? É inconsciente, talvez, sabe-se lá o quê, mas poder dar espaço para isso. E que estas situações que se geram dentro do consultório e que são trazidas de fora, elas também impactam na dupla, né? E que tem que ter um espaço para isso e uma escuta para isso e uma incerteza, mas será mesmo? Como disse, né? Mas será mesmo que, que eu sou só isso que tu me vê, um alcoólatra? Ou será mesmo que eu sou só isso, a, a, o menino traumatizado? Enfim, não sei, não é uma resposta muito simples. O Tércio, ele é muito perspicaz e não é uma resposta simples. Eu não sei Não, se mas eu cheguei acho que perto. tu colocaste que tu falava do talvez, né? Talvez, né? Não sabe, deixar aí aberto. Não, exatamente, exatamente. Respostas não existem. E a Janine, especialmente, mais do que o Berenstein, cada vez que se fazia uma pergunta para ela
tem uma expressão em espanhol que eu acho o máximo, que é hacerse la Verónica, né? Se alguém Uhum. puder ajudar a explicar, vem, se não me engano, vem do pessoal das touradas. Hacerse la Verónica é quando o toureiro pega aquele pano vermelho, tá certo, Cláudia? Tá? Cláudia? Aham. Ele pega aquele pano vermelho e joga para o outro lado para enganar o touro, né? Para Aham. enganar, não, para o touro ir para o outro lado. Então, a Janine fazia isso, não no sentido de enganar, mas no sentido de ser. Ah, é, principalmente quando perguntavam, mas isso não é o que Caes disse, isso não é o que Bion disse, isso não é o que Winnicott disse. Ela fazia como uma velha judia, diria, ah, fé. Uma velha judia faria fé, deixa eu pensar, deixa eu poder transmitir, vamos abrir a questão, né? A Janine não gostava, então ela sempre tinha uma surpresa nesse sentido, né? Ela sempre tinha um talvez e uma surpresa, e eu digo a Cersei La Verônica, mas era no sentido de abrir a questão para outro mundo, e ela falava do que ela queria, né? Uhum. Do que ela queria transmitir com força, porque é muito difícil, eu acho, eu estudo isso há muitos anos, tive o privilégio de conviver com eles, mas é muito difícil penetrar nessa lógica, né? Alguns conceitos o efeito de presença, tá? Eu tô na frente de outra pessoa, isso não, eu não sou só uma tela em branco, alvo de projeções transferenciais. Então, algo acontece aí, né, que tem que ser pensado, que tem que ser levado em conta aqui para o talvez, que me desacomoda, né? E não é só da linguagem paraverbal, extraverbal que eu estou falando, né? O trabalho dos mundos superpostos, que a Janine ultimamente dizia, eu nem gosto mais daquele trabalho, mas ainda na pandemia nós sentimos isso. Foi. Estávamos vivendo o mesmo mundo que E os nossos pacientes. o site da IPA, quando a pandemia da Covid se alastrou, e o site da IPA disponibilizou alguns textos que poderiam ajudar aos analistas a trabalharem nessa nova realidade social. E os textos da Janine foram disponibilizados, tanto esse do Mundo Superpostos, quanto das incertezas, em espanhol e em inglês, para todo mundo poder seguir trabalhando durante o isolamento social da pandemia, né? Acho que agora Exatamente. a Andrea gostaria de fazer uma colocação, pediu a palavra. Só para eu complementar, Tércio, desculpe, André. Obrigado. Esse é o Coringa que eu estava falando. Né? Sempre quando É, tem, a Ana acho que colocou muito bem, né? Quando tem um impasse, parece que surgem esses autores para trazer alguma proposta. É verdade, esse texto da Janine circulou, né? Eu recebi, foi o primeiro que eu recebi para eu ler para trabalhar na pandemia. Uhum. Muy bien. Bueno, primero, Ana Rosa, ha sido una presentación pues con mucha vida. O sea, realmente esa transmisión y esa cercanía con ambos autores pues nos transmite para quienes muy poco pudimos tener contacto con Janine Puget. En una anécdota y luego ya una pregunta. En el 2018 yo me formo dentro del ILAP y en un tiempo donde nuestros países, bueno, Nicaragua, Honduras, Ecuador, atravesábamos una época sociopolítica muy compleja y con mucha angustia, digamos, dentro de nuestro instituto. Janine Puget fue invitada a una charla, a un acompañamiento, donde nos contó anécdotas de su tiempo
de la Guerra Civil Española o de tiempos de cómo el psicoanálisis permitió crear estos pequeños grupos de pensamiento y la invitación a seguir pensando en una mujer que producía con una habilidad todo el tiempo, ¿no es cierto? Y transmitía eso. Y bueno, creo que es algo que hoy se ha sentido en este momento, ¿no? Muchas gracias. Y en tu exposición, tú hiciste noción al trabajo de abuso sexual con niños. Bueno, yo trabajo mucho ese campo también y siempre he tenido, bueno, tengo un par de textos por ahí, si bien dentro de nuestro instituto de formación no hay un espacio de lectura o de un seminario específico, pero sí se hace noción a ciertos conceptos del psicoanálisis vincular. Me ponía a pensar, o sea, no sé si Bernstein o Janine pues ya trabajaron con niños en ese contexto, pero ¿y cómo es el trabajo? ¿Es madre-hijo, familia-hijo? ¿Es un trabajo individual? Es como una inquietud que me surge, no sé si es que es posible algo breve, ¿no? Ok, não sei se tem mais alguém. A Cíntia fez um Havia comentário. a Cintia. A Cíntia fez um comentário, não sei se você quer falar, Cíntia, ou se você prefere que eu leia. Cadê a Cintia? Eu vou ler, então, o Acho que comentário. Isso, eu vou ler o comentário, ah, é, porque talvez eu não entendi muito bem, né? Mas por isso que eu pedi, que ela pudesse falar. Mas o comentário é assim, acerca do que você falava, Ana Rosa, do paciente que se atrasa porque teve uma obra na estrada, né? Ela fala assim, é, ou talvez, no exemplo dado pelo trânsito, quer dizer que poderia ser uma resistência ou algo do mundo real. Essa é a pergunta. Eu fiquei com a sensação que você contemplou essa pergunta já, né? Mas é uhum, por isso que, se ela quiser depois falar, escrever, fica à vontade, Cintia. uhum. É, obrigada, Cíntia, obrigada, Andréa. Andréa, na verdade, não, que ela diz seria abrir para as duas interpretações. Pode ser. Eu pessoalmente, prefiro ser muito prudente com a interpretação da resistência. Agora eu estou falando de mim. E esperar bastante para ver se aparecem outros elementos da linha da interpretação da resistência, ou seja, da lógica do intrapsíquico, do mundo reprimido, que faz força para não aparecer, ou entender aquilo como algo que vem de fora e entender a angústia do paciente ao chegar com atraso pelo trânsito e poder acolher essa angústia, escutar essa angústia e ver o que impacto tem essa angústia na relação nova que se estabelece ali a partir deste acontecimento. E não ficar presa a vamos ver o que tem de resistência aí. Então, nesse sentido, eu prefiro virar o pano do toureiro para ver o que vai aparecendo dessa, e repito, né, dessa angústia, poder escutar o que isso promoveu nesta pessoa que chegou atrasada, o que isso gerou em mim naquele momento em que estamos conversando, né? Talvez com
colocação da Cíntia, que eu não enxerguei aqui na tela, mas ok. Talvez até seja possível abrir um pouquinho mais esse campo do qual o Tércio estava perguntando, né? Mais do que um coringa, né, Robson? Ele é a possibilidade de expandir isso. Me, pare- Andréa, me parece que Cintia salió, Ana Rosa. Qué pena, sí. Hay un comentario, ¿hay otra pregunta o quieres responder primero a la mía? no, dale con la pregunta, sí. Voy a leerla en español. Muchas gracias, Ana Rosa, por tu transmisión tan rica y clara sobre estos autores argentinos tan interesantes. Atiendo niños y adolescentes con discapacidad auditiva y cuando te escuchaba pensaba que en el trabajo terapéutico también se encuentra la trama vincular, por lo que significa la sordera en el hijo para ellos. Muchas gracias. Bueno, un Bueno, comentario. Ujú. muchas gracias por el comentario. Exactamente, sí, sin duda, sin ninguna duda. Eh, com niños muito enfermos é muito importante. Ah, não, vou falar em português. Com crianças muito doentes, por alguma razão, ou com discapacidade, é muito importante o trabalho com pais, porque o impacto disso também é muito importante, eu penso, né? Não deixar a exclusividade para o trabalho com a criança, que é super importante. Porque também, né, o vínculo com essa criança vai estar marcado por isto, mas não só por isto. Andréia, para a tua pergunta a respeito de crianças, eu não tenho muito registro que a Janine tenha trabalhado. Eu acho que ela não atendia crianças e adolescentes. Eu dei o exemplo que foi da Sônia Kleiman, que foi uma pessoa que também muito contribuiu para a psicanálise vincular, porque me parece um exemplo super claro, né? Assim como a questão do trauma em geral. O que sim a Janine trabalhou com traumatizados muito foi com os desaparecidos na Argentina. Ela foi uma das analistas importantíssimas para trabalhar com as famílias, trabalhar dos desaparecidos, e isto é trabalhar com uma situação traumática muito particular, né? É um trauma sem nome, sem corpo, justamente com os desaparecidos, mas ela foi, e toda a sua vida, uma psicanalista inserida no social, no traumático, na busca, ajudou na busca dos filhos desaparecidos, dos netos desaparecidos, junto com outros psicanalistas, mas durante toda a sua vida. Então, ela era uma pessoa que, sim, dava importância para o traumático desta forma, né? Mas, assim, com crianças abusadas, não que eu saiba. Eu usei mais o exemplo, foi da Sônia Kleiman, né? Mas falar de Janine assim, o assado, ela era muito particular. Ela veio a Porto Alegre várias vezes. Nós, com um grupo, com vários grupos, na verdade, tivemos o privilégio de escutá-la e supervisionar. E eu lembro que, numa oportunidade, ela veio para um grupo que se formou exclusivamente para recebê-la. Era um grupo heterogêneo,
interessados em escutar ela num final de semana, e, e ela chegou, atrasou o avião, e o encontro era no salão de festas de onde eu morava, né? Então, um lugar que não era uma sociedade, enfim, era um grupo de pessoas que tinha se reunido. Ela chegou atrasada com a sua bolsinha de mão para um fim de semana, que era famosa por isso. Ela ela estava sempre com batom muito ajeitadinha, com colares, e ela viajava com uma bolsinha assim para chegar em Porto Alegre sábado e sexta e voltar sábado de noite. Ela dizia: eu troco a camisa, eu troco o colar e eu estou pronta, já estou com uma roupa diferente, né? E nessa oportunidade eu lembro muito bem, eu muitas vezes conto essa anedota, como a Andrea estava falando das anedotas dela, né? E eu era responsável por buscar ela no aeroporto, chegar, né, acomodar ela na cadeira. E eram pessoas que nem eu mesma, algumas eu não conhecia. Eu disse, quem sabe, depois que eu apresentei a Janine, quem sabe cada uma se apresenta. E ela me cortou, como Janine fazia. Não, 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 não. Eu prefiro Opa, eu prefiro que se apresentem com as suas ideias e não com o seu nome. Tá? E quem estava presente esse dia sempre lembra que eu tá bem, né? Mas aí ela já mostrava, ok, ela já mostrava a que veio, né? O que ela tinha ido fazer lá? Para escutar as pessoas, para intercambiar, e não para ela, era um aspecto dela, mas isso faz parte da teoria vincular, é a questão da identificação, né? Eu sou fulana de tal. Para ela, isso, e para ela, para o Berenstein, isso dizia não era suficiente e não era o mais importante. Que o mais importante era poder se inserir no intercâmbio, expressar suas ideias. Então, aqui um outro conceito que não chegamos a tocar, que tem a ver assim, as identidades fixas, digamos, que nós temos. Eu sou um neurótico obsessivo, eu sou fulano de tal, blá, blá, blá. Tá, isso temos, mas nós não somos só isso. Nós estamos ligados ao pertencimento a um grupo, ao pertencimento a um momento. Então, hoje aqui, nós somos seres, sujeitos que estamos pertencendo a essa comunidade do encontro de hoje, né? E não somente Andréia, Robson, Tércio, Ana Rosa, Vera, etc., etc. E, que, enfim, se nós sairmos hoje um pouco diferentes, e um pouco diferentes com dúvidas, com inquietações, o que será que quer dizer aquilo? Nós já não somos os mesmos com os quais entramos, né? Então, houve um efeito de presenças, mesmo que tenha sido na tela. Então, é nesse sentido que talvez o gerúndio e a psicanálise vincular, me parece que a riqueza de promover isso, né? Se quiser, Eu sim, gostaria de ver no fim, aquele quadro que você, acho que seria interessante compartilhar, André. Quem quiser, acho que pode tirar foto, né, Ana Rosa? pode. Inclusive eu vou tirar uma foto. E se você quiser explicar ou comentar também, Ok, fica à vontade. ok, não, é que aqui
Na verdade, esse quadro, cada vez que eu leio, eu acrescento, mudo de lugar, alguma coisa, enfim. Esse quadro, eu pedi para uma pessoa fazer para mim, porque eu não tenho essa habilidade de fazer o PowerPoint, né? Tá ótimo. Eu queria ter colocado lá em cima metapsicologia vincular, Berenstein, Puget e Moreno. O Júlio Moreno. Júlio Moreno, que o Tércio escutou também, ele tem ideias próprias, mas dentro da psicanálise vincular e que são extremamente valiosas, né? Só que se colocar o nome lá em cima, desconfigura todo esse quadro. Então, estou só colocando para vocês. Então, como é que eu coloco esse quadro? Eu falo da lógica do um, que tem a ver, ambos, e a lógica do dois, né? A lógica do um é a lógica do vincular. Ambos são inconscientes. A lógica do um, nós nos remetemos àquilo que tem a ver com a psicanálise, eu coloco assim, psicanálise clássica, né? Mas estamos falando do intrapsíquico, estamos falando de ausência do objeto e do reencontro, ausência do objeto e, portanto, representação, reprodução do objeto interno, transferência, projeção do mundo interno no analista, repetição do passado infantil reprimido. No outro quadro, eu falo aqui que, ao invés, não é ao invés, mas enfim, o intrapsíquico por um lado e o vínculo entre dois ou mais outros. Não temos um predomínio da ausência, ou seja, da representação e do objeto interno, e sim da presença e dos efeitos de presença. Então, aí chamamos isso de apresentação. Presença, efeito de presença, apresentação. Então, eu cheguei atrasada porque teve uma obra no caminho, eu estou me apresentando com a angústia que isso me gerou, e não uma resistência a trazer para a cena da análise o meu passado infantil reprimido, né? Só para dizer em termos muito amplos. Então, neste sentido, é a interferência e não a transferência. Tá? Eu dividi aqui em dois, então. O determinismo histórico e a previsibilidade têm a ver com o que está na minha mente sobre o complexo de Édipo, com o complexo central das neuroses, por exemplo, ou o passado infantil precoce e suas marcas que se repetem, mas eu estou deixando espaço para, não para causalidade, existe uma causa para eu estar com o sofrimento ou sintoma X ou Y. Eu deixo espaço para imprevisibilidade e para casualidade. Aquilo, o trânsito, a obra no caminho é uma casualidade, por exemplo, né? Para dar um exemplo muito simples. Então, na lógica do um, temos a continuidade, do outro lado, a descontinuidade. E o ponto 10 é aquele que eu falei da identificação, né? Da carteira de identidade, versus a incerteza, o vir a ser, o gerúndio, as subjetividades múltiplas e o pertencimento. Onde é que está o pertencimento? Ah, tá, embaixo. Então, na lógica do um, eu tenho e busco uma estabilidade e ser um ser total, né? Um ser total, completo, integrado. Na visão da lógica do um, do dois,
eu sou incompleto sempre. Eu sou um talvez sempre, né? Eu me desacomodo, e quanto mais eu me desacomodo, o conflito é vida. Quanto mais eu me desacomodo, mais vital eu sou. Então, é um interjogo e um vai e vem, como disse o Bernstein, uma zona fluida, um vai e vem entre a lógica do um e a lógica do dois. Claro que eu quero ser um ser com uma certa estabilidade, né? Mas não com uma estabilidade, como disse um, uma pessoa que é da área da literatura a respeito da Rita Lee, que ela tinha uma certa estabilidade, mas não era autofágica, né? Mas, enfim, isso é outro assunto e fica a propaganda para a jornada da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, que é sobre adicções, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. De duas velhas bruxas, a Janine Puget, duas bruxas, a Janine Puget e a Rita Lee, já que vai ter depois uma obra de teatro, né, Camila? A Camila, se é que ela está aí ainda, ela sabe, uma obra de teatro de um diálogo entre Rita Lee e... Ah, eu não terminei lá, só que está na hora? Não, tem da Rita Lee com o Freud. Maravilhosa. Mas deixa eu ver. Então, na verdade, na tabela essa era para tentar compor, mas não estritamente, e sim, se eu soubesse fazer isso no PowerPoint, eu faria. É uma zona fluida que nós, em sessão, vamos transitando de uma lógica para outra, né? Dependendo do momento da sessão. Eu acho que ficou claro, né, Ana? Essa tabela é muito boa para a gente pensar da ideia das lógicas sobrepostas paralelas, né? E Aham. com essa fluidez e as duas lógicas que funcionam ao mesmo tempo, né, são sobrepostas. Acho que ficou muito bom, deu para acompanhar, né, deu para entender que um não significa o outro, não é um ao invés do outro, e sim correlações que a gente está mais acostumado a pensar no intrapsíquico, na escola clássica de psicanálise, para fazer correlações. Agora, são outros conceitos, é outra metapsicologia. Isso que precisa, ao meu ver, ficar claro, né? Não é que um significa o outro, não, é outra coisa, é Uhum. algo novo, né? Uhum. Então, poder se beneficiar desses conceitos e estar aberto a essa novidade. Então, a gente está no nosso horário, as pessoas, se puderam se manifestar, e quero, em nome da OCAL, te agradecer profundamente, Ana, agradecer a todos e todas presentes hoje, fazer o convite para participarem do OCAL. Esse foi um evento aberto ao público, não era necessário ser membro OCAL para participar. A gente procurou fazer esse evento aberto e gratuito, além de promover o nosso grupo, a OCAL, poder promover as ideias da Janine Puget, do Isidoro, da psicanálise vincular, e poder também apresentar a Ana Rosa para quem não a conhecia. A gente fez um investimento na tradução, na ideia de poder deixar mais confortável possível esses conceitos aos colegas, tanto hispanohablantes quanto brasileiros que falam português. Então, esse foi um investimento da OCAL para poder dar o maior acesso ao evento de hoje. E aos colegas que forem candidatos vinculados aos seus institutos, que se filiem ao local, né? Se filiem ao local.
para poder se beneficiar. A gente está com vários eventos, várias ideias. Vamos fazer outra oficina de escrita, temos eventos aí até o final do ano. Vamos manter essa ideia dos autores latino-americanos, né? E grupos de estudo, intercâmbio, seminários. Estamos bastante ativos. Ano que vem tem congresso no Rio de Janeiro e seguimos estudando juntos, né? Então, muito obrigado, Ana Rosa. Eu vou passar a palavra para a Andréia, para ela também dar uma, uma- um, um agradecimento. E depois, Ana Rosa, se quiser falar também, você tem a palavra mais tarde, tá? Muito obrigado. Beijo para todos. Bueno, en nombre de todos quienes hacemos el Comité de Científica y de OCAL, queremos darte las gracias, Ana Rosa, por ese acercamiento tan cercano, tan vivo hacia las ideas y el pensamiento y todo el trabajo que desarrolló en América Latina Isidoro Berenstein y Janine Puget. Y, y bueno, pienso que fue muy clara la presentación y nos deja con muchas ganas de seguir buscando información. La verdad es como quedó esta motivación interna y de poder seguir formándonos, ¿no? Como mencionó Tercio, este fue un evento abierto para todo público. La inversión también fue el poder contar con esta traducción simultánea para quienes no necesariamente pertenecen a un instituto de formación o a OCAL, sino también a gente interesada a conocer pensadores de América Latina. Y bueno, pienso que fue un éxito y tenemos más actividades a lo largo de este año. Vamos a tener un grupo de estudio, que la promoción comienza la próxima semana, sobre un grupo de estudio sobre André Green, para quienes desean profundizar más en sus conceptos y en su clínica actual. Entonces estén atentos y bueno, también talleres de escritura. Seguro vamos a contar con más analistas de América Latina. Así que muchísimas gracias, Ana Rosa, y te doy la palabra para este cierre. É, Me bom, desculpa, eu posso só? María Eu ia... Ángela, ¿quieres Isso, participar? me desculpa, é uma coisa muito breve. Queria primeiro agradecer, foi ótimo. Nossa, quanta coisa a gente fica pensando. É aquele quadro, né? Esse quadro que você colocou, Ana Rosa, deixa a gente assim com vontade de ver tudo, né? Todos os conceitos. E eu lembrei do dicionário que a gente tem aqui de psicanálise de casal e família, né? Que é uma sugestão, talvez, para o pessoal. Só isso, obrigada. É ótimo, Maria Ângela. Pera, é assim, deixa eu um segundinho, já que a Maria Ângela falou, então não Eu se tenho. vê. Hã? É desse, né, que tu estava falando, Maria Ângela? Não dá para ver direito, mas eu posso mandar uma foto no grupo da OCAL depois do dicionário. Esse dicionário é excelente. Excelente. É da Dicionário de Psicanálise de Casal e Família, uma edição da Blucher, com autores brasileiros. Os que escrevemos os diferentes itens são todos brasileiros, mas tem muitos conceitos latino-americanos. Bom, estamos no horário. Eu queria enormemente agradecer Andréia, Robson, Tércio, os demais colegas da OCAL, pela oportunidade de estar aqui com vocês e deixar interrogantes e curiosidade. É muito valioso esse movimento de vocês. Muito obrigada por me deixar participar e me convidar para essa atividade inaugural dos pensamentos latino-americanos, pensadores latino-americanos, e pelos olhares e caras e comentários e perguntas. Eu acho que tá bem. Se deixou curiosidade, eu saio super satisfeita. E, muito obrigada mais uma vez. Foi uma enorme honra para mim
ter estado aqui com vocês na OCAL e sempre às ordens. Um abraço grande a cada um de vocês. Até breve. Muchísimas gracias. Até breve. Muchas Obrigado, gracias. pessoal. Muito obrigado. Gracias. Adiós. Tchau, tchau. Um gosto ver a todos. Bom fim de semana. Buen fin de Obrigada. semana. Gusto. Gracias. Gracias.